Criando Bebês Felizes, de Steve Biddle. Capítulo 12. Casais na Berlinda. 3 famílias aprendem a encontrar o equilíbrio. Cada situação familiar é única. No entanto, sempre é proveitoso escutar a história de outras famílias, as decisões que tomaram e como as aplicaram. Perguntamos a diversas famílias do Reino Unido como lidaram com situações que envolviam trabalho e família. Relatamos aqui 3 histórias típicas que envolvem casais gradualistas ou adaptativos, para empregar o termo de Catherine Hacking, já que esse grupo enfrenta o maior desafio para alcançar o equilíbrio. Os relatos desses casais mostram, às vezes numa realidade dolorosa, assim como numa honestidade admirável, o que funciona, o que não funciona e por quê. Pode-se ter tudo? Em primeiro lugar, vamos apresentar a família Bernanke. Luke é eletricista e Millie é farmacêutica. Esse casal fez grandes planos, ter 4 filhos, mas continuar trabalhando em tempo integral. Descobriram que é possível ter tudo, mas apenas um pouquinho de cada vez. Millie conta sua história. Após o nascimento de Ben, tirei 4 meses de licença maternidade. Depois trabalhei durante 4 meses em regime de meio expediente e, por fim, voltei a trabalhar em tempo integral. Luke trabalhava em turnos alternados e dividimos as tarefas. Com 4 meses de idade, deixava Ben com uma babá 3 dias por semana. Foi importante voltar ao trabalho e fiquei muito feliz de ter feito isso. Não queria perder minha identidade. Era bom ir a um lugar onde ninguém chorava, em que eu podia falar ao telefone sem ser interrompida. E ao final do dia de trabalho, pensava, fiz tudo certo. Quando se cuida de uma criança, o dia termina e você tem uma lista de tudo que fez de errado. Depois que se torna mãe ou pai, leva muito tempo para se repor o reconhecimento obtido no trabalho. Toda mulher passa a primeira semana de volta ao trabalho desmanchando-se em lágrimas. É a situação mais difícil. Tinha uma babá excelente, que atualmente é uma amiga muito querida. Ela me ensinou muito sobre como cuidar de crianças, já que nunca tinha aprendido nada a esse respeito. Adorei ser mãe e adoro bebês, mas gostei muito de voltar ao trabalho. Senti que podia fazer as 2 coisas e me achei muito capaz e forte. Na realidade, não queria usar um berçário. É muito difícil achar um bom. Na minha opinião, os berçários apresentam muitos problemas, como alta rotatividade de pessoal e falta de estabilidade, e algo de que as crianças realmente precisam é a estabilidade. Se você achar uma boa babá, é maravilhoso, pois elas são estáveis. 2 anos depois, dei à luz meu segundo filho. Dessa vez, quando voltei ao trabalho, tudo ficou mais complicado e difícil. Eu parecia um barco à deriva. Ficava muito estressada se a menor coisa desse errada, por exemplo, um atraso no trem. Qualquer coisa me fazia explodir. Minha filha não gostava de ficar com a babá, pois havia tirado 6 meses de licença maternidade. Assim, demorei muito para dar leite na mamadeira a ela e para deixá-la com a babá. No trabalho, tirava leite para minha filha. No entanto, durante todo o dia, ela recusava-se a tomar a mamadeira com a babá. Só se alimentava à noite e era um pesadelo inimaginável. Isso durou 3 meses. Ela gritava e chorava todo o tempo na casa da babá. Certo dia, desesperei-me muito para alimentá-la antes de ir ao trabalho. Empurrei a mamadeira com tanta força que machuquei sua língua. Eu queria uma família grande. No mínimo 3 filhos, talvez 4. Engravidei do meu 3º filho e foi bem difícil na ocasião. Tinha 2 filhos que ficavam algum tempo com uma babá e estava grávida. Sentia-me muito cansada. Luke e eu ficamos bastante estressados. Não sabia como poderíamos trabalhar tendo 3 filhos. Não queria renunciar à minha família, mas também não queria renunciar ao meu emprego. Logo solucionei o problema. Tive uma discussão séria com meu chefe e pedi demissão no dia seguinte. Assim que tomei a decisão de deixar o emprego, sabia que era o correto a fazer. O estresse foi embora imediatamente. Não sabia como iria me manter financeiramente. Nós sempre tivemos 2 salários. Passamos a viver de modo diferente, vendemos o carro e começamos a gastar o dinheiro de outro modo.
Na realidade, não foi muito difícil. Eu não tinha mais despesas com roupas para trabalho, lavanderia, transporte, almoços, lanches ou café, o que representava parte significativa do meu salário. Então foi muito assustador no início. Desistir do emprego significava desistir da minha identidade, do meu papel na sociedade. Quando encontra as pessoas na rua, você diz: "Ah, sou." E era muito difícil dizer: "Ah, sou mãe." É muito mais difícil ficar em casa, mas é muito raro acordar no meio da noite sentindo estresse, o que sempre costumava acontecer. Não fazia mais malabarismos, nem por um minuto senti vontade de voltar ao trabalho. Não foi fácil para Millie afastar-se do trabalho, tanto psicológica quanto financeiramente. No entanto, é melhor do que ficar dividida ao meio como antes. Com a energia característica dela, Millie começou a se envolver com sua comunidade, tendo tempo para desfrutar disso e a vida começou a fazer sentido. A grande diferença é que você se envolve com sua comunidade, você atravessa os portões da escola, faz amizades, encontra conhecidos no médico, frequenta bares, vai às aulas com as crianças, conhece diversos grupos de pessoas, envolve-se com a política local, luta pela construção de parques. Se você não precisa correr de lá para cá todo o tempo, pode conversar com os donos de lojas, pode conhecer pessoas. Isso provocou uma grande mudança em minha vida. Vivia naquele bairro havia 15 anos e até largar meu emprego, o dono da loja próxima de casa não me conhecia e eu não podia ficar devendo 50 centavos quando não tinha dinheiro trocado. Depois de largar o emprego, tive Matt. Não podia andar um minuto sequer perto de casa e logo alguém nos parava. Tinha de conversar meia hora em cada loja que entrava. Todo mundo fazia carinho no meu filho. As pessoas achatavam moedas nas palmas das mãos dele para dar sorte. Ele nasceu num mundo completamente diferente em comparação aos dos meus outros filhos. Moramos perto de um Surstart, o que é ótimo. Isso faz grande diferença. Há academia de ginástica para os bebês, lições de canto, aulas de yoga para as mães, uma creche, curso de natação, passeios. É um espaço com muitas atividades. Agora sinto orgulho da minha vida. Queria trabalhar e trabalhei, mas desisti quando se tornou impossível. Agora sou mãe em tempo integral. Um dia vou voltar a procurar um emprego, porém, atualmente, essa situação parece boa para nossa família. A bolsa engodo e uma porcaria de creche. Ela e Patrick Macmillan têm 3 filhos. Henry, de 8 anos, e as gêmeas Mika e Zoe, de 4 anos. Ela é jornalista e Patrick músico. No início, pareciam ter uma organização ideal, uma casa no campo, completa com uma babá fixa que dormia no emprego. No entanto, as exigências da carreira profissional forçaram uma mudança para Londres e tudo começou a dar errado. Essa história é memorável tanto pela cadeia de infortúnios como pela invenção de ela da estratégia do bolsa engodo para trabalhar na redação do jornal. A história dos Macmillan revela o que a cultura do mercado de trabalho britânico pode provocar em jovens famílias. Ela conta a história. Tentei todos os tipos de cuidado infantil antes de inscrever meu filho na pré-escola e nunca encontrei nada que funcionasse direito. O sistema de babá que dorme no emprego, quando vivíamos no campo, começou como uma opção promissora. No entanto, a moça era incapaz de se levantar antes das 7 da manhã, horário que eu precisava tomar o trem do nosso lar campestre para o trabalho em Londres. Assim, tinha de pôr o bebê no carrinho, estacioná-lo em frente ao quarto dela, abrir a porta e esperar que, quando o bebê chorasse, ela acordasse. A moça nunca começava a trabalhar antes das 11 horas da manhã na Espanha, sua terra natal, ela explicou depois. Ao voltar para casa à noite, deduzia que, em vez de ter saído para passear com meu filho, ela tinha passado o tempo todo assistindo TV com ele no colo. A moça tinha bom coração, era muito alegre, mas sofria de excesso de peso. Ao perguntar por que ela não havia saído para dar uma volta, sempre respondia: parecia que ia chover. Tentava explicar que na Inglaterra sempre parecia que ia chover. A mudança para Londres, para atender às exigências do meu trabalho e do meu marido, representou uma redução de espaço. Pudemos arcar apenas com as despesas de um minúsculo apartamento de 2 quartos, sem espaço para uma babá que dormisse no emprego.
Nessa ocasião, Henry tinha 18 meses e passou a frequentar a Buzzy Fingers, uma creche próxima de casa que aceitava crianças dessa idade. No entanto, a creche encerrava as atividades às 6 da tarde, o que significava eu ter de deixar o trabalho no máximo às 5. Porém, a maioria dos meus colegas do jornal nunca saía antes das 6 ou com mais frequência antes das 7. A presença até tarde era um fator importante na atmosfera presunçosa e machista da redação. E sempre havia uma qualidade viril em deixar o trabalho do dia para o último minuto. Minha saída antecipada, apesar de chegar no trabalho às 9 horas, quando ninguém chegava antes das 10, tornou-se motivo para comentários maliciosos dos colegas. Surpreendentemente, as outras mulheres, principalmente as sem filhos, estavam entre as pessoas menos compreensivas. Meu chefe costumava fazer piadas do tipo: "Obrigado pela visita", quando me via arrumando a mesa antes de sair. No fim, mudamos para uma casa e encontrei uma creche mais cara, que era a única do bairro que ficava aberta até às 7 da noite. Isso me deu uma hora a mais para ficar na redação. Com a nomeação de um novo chefe, conscientemente procurei desviar minha atenção das dificuldades para cuidar dos filhos. Comecei a trazer sempre uma jaqueta e uma bolsa sobressalentes. Quando chegava o momento de sair, deixava a jaqueta no espaldar da cadeira e punha a maleta no chão, perto dos meus pés. Também sempre deixava o computador ligado. A função da editora exigia que falasse com outros jornalistas, muitas vezes em andares diferentes. Como o computador continuava ligado, todos achavam que eu estava na redação, mas não na minha mesa de trabalho. No entanto, havia ocasiões em que eu ficava presa em uma reunião e não podia escapar, e quase sem conseguir chegar na creche antes das 7 da noite. Certa vez estava grávida das gêmeas e atravessava Londres com o carro. Telefonei para a creche para avisar que me atrasaria alguns minutos. Depois de um atraso adicional por causa de um acidente de trânsito, finalmente cheguei às 7h15. Fui recebida por duas adolescentes paradas na porta e fiquei apavorada ao ver meu filho escapar das mãos delas e atravessar a rua correndo para me beijar. No dia seguinte, recebi uma conta de 70 libras da creche correspondente ao pagamento de um extra para as duas funcionárias por terem ficado lá mais 15 minutos. Paguei 20 libras e recebi um telefonema grosseiro da gerente de 20 e poucos anos a respeito desse e de outros atrasos. Imediatamente tirei meu filho daquela creche. Fiquei arrependida de não ter denunciado o estabelecimento por negligência aos órgãos competentes. Viver de acordo com as posses. Daniele, de 36 anos, mãe e consultora de tecnologia da informação em meio ao expediente, e Zachary Campbell, 38 anos, pai e engenheiro civil, têm 3 filhas, atualmente com 9, 8 e 4 anos. Os Campbell planejaram suas finanças de modo a conseguir viver apenas de um salário quando fosse necessário. Daniele dedicou-se à maternidade com a mesma devoção que tinha dispensado a carreira. Ela escreveu muito bem sobre como o investimento de tempo na criação de suas filhas foi recompensador. Provavelmente não era um fato comum desistir de uma carreira profissional de sucesso para ficar em casa cuidando das filhas. Em consequência, quando meu marido e eu compramos nossa casa, não fizemos nenhuma loucura em termos financeiros. Amava meu trabalho. Fui chefe de uma equipe de 30 pessoas durante 5 anos. Quando engravidei da nossa primeira filha, o diretor administrativo não gostou. Éramos uma pequena empresa que sofrera com o afastamento consecutivo de 4 diretoras por licença maternidade. Fui promovida com base no acordo de que não estava planejando engravidar. Era claro para mim que a maternidade era incompatível tanto com o tempo que estava dedicando ao trabalho quanto com as viagens impostas pelo mesmo. Trabalhei muito duro durante 8 anos e sabia que queria curtir meu bebê por inteiro. Esperava muita crítica dos meus colegas quanto à decisão de ficar em casa. Algumas das mulheres mais velhas com quem trabalhei pertenciam à primeira onda de mulheres bem-sucedidas no meu campo de trabalho. Para surpresa minha, nenhuma delas criticou minha decisão. Uma colega de uns 50 anos, uma renomada feminista, disse-me que seu único arrependimento foi não ter passado mais tempo com seus filhos quando eram pequenos. Também testemunhei em primeira mão as aflições de mães que trabalham fora, por intermédio das experiências de algumas das minhas contemporâneas, a preocupação quando a criancinha estava doente, a irresponsabilidade de uma babá ardilosa e a culpa desgastante de deixar os bebês sob cuidados de estranhos. Não me pareceu atraente.
Meu marido apoiou minha decisão e assumiu a postura de que a escolha de voltar ou não ao trabalho era exclusivamente minha. O primeiro ano em casa achei muito difícil, mas só posso dizer isso em retrospecto, pois na época estava decidida a não questionar minha opção. Adorava meu bebê e queria passar cada minuto com ele. No entanto, sentia muita falta do meu emprego. Gostava muito do status, da independência financeira e das demandas intelectuais da minha vida de outrora. Também tinha gostado muito da dinâmica social e das pessoas interessantes com quem havia trabalhado. As horas extras que fiz durante a gravidez significaram que não me envolvera com qualquer grupo antinatal. E se não tivesse sido por uma super amiga que entrara num programa de demissão voluntária e tinha um bebê da mesma idade de minha filha, me sentiria muito sozinha. Às vezes, os dias pareciam muito longos, caminhadas diárias no parque e os aspectos repetitivos da vida doméstica. 20 meses depois do nascimento da nossa primeira filha, tivemos outra menina. Nesse momento, minha filha mais velha estava se tornando realmente uma boa companhia. Eu fizera algumas boas amizades com mães que também não trabalhavam. A maioria delas era instruída, com pontos de vista semelhantes aos meus. Desde a universidade não tinha dedicado tanto tempo ao cultivo das amizades. Também passei a achar o fato de ter uma criança com menos de 3 anos e um bebê muito recompensador, já que ficava ocupada todo dia e minha experiência e confiança na maternidade cresciam continuamente. Assim, embora fosse um ajuste difícil, Daniela esperava e Zack apoiava qualquer escolha que ela fizesse. Então, quando o momento certo chegou, algumas oportunidades de trabalho apareceram. Quando minha filha mais velha tinha cerca de 2 anos e o bebê 8 meses, recebi uma proposta de trabalho como consultora. De fato, estava sentindo falta de ter algum dinheiro meu para gastar. Meu marido gostaria de ter sido mais generoso. As restrições de um único salário, no entanto, significavam menos roupas novas, idas a restaurantes, etc. Um grande contraste com nossa vida anterior com 2 salários. Senti que minha confiança profissional diminuíra. Porém, aceitei o trabalho e gostei muito. Nos 6 anos seguintes e até a chegada de nossa terceira filha, fui capaz de lidar com as oportunidades de trabalho que surgiam. Meu negócio cresceu e, graças ao êxito com meu primeiro cliente, tornou-se uma segunda carreira bem remunerada que realizava perto das crianças. Precisei de pouco cuidado infantil profissional e ficava em casa com nossas filhas. Entretanto, quando elas ficaram mais velhas e começaram a frequentar a escola primária e maternal, pude trabalhar mais. Houve vezes em que fiquei um pouco ressentida com meu marido. A carreira profissional dele havia prosperado e às vezes me perguntava o que teria acontecido se nossos papéis tivessem se invertido. No entanto, sempre tive um pressentimento de que chegaria um momento em que voltaria a ser capaz de investir em minha própria carreira. Será que me tornarei uma diretora sênior? Provavelmente não. Contudo, será que trocaria o que tinha pelas restrições de um trabalho de escritório, independentemente do seu grau de importância? De modo algum. O que eu tenho? Tenho um relacionamento muito afetivo com minhas 3 meninas e um casamento feliz e sereno. Sinto que conheço e estimo minhas filhas numa proporção que apenas o dispêndio de grande quantidade de tempo juntas pode garantir. Sinto que elas têm uma infância muito segura, amorosa e divertida, o que as levará a ser pessoas plenas. Tento não ser muito evangelizadora sobre a questão que envolve mães do lar, pois reconheço que tenho sorte em considerar uma alegria natural estar com crianças pequenas. Em geral, não tenho muita paciência, mas em relação às meninas sou muito tranquila. Se não tivesse sido mãe, acho que poderia me realizar como professora. Gosto muito do fato de ter moldado a percepção das minhas filhas. Todas têm grande sentido de justiça e sensibilidade em relação aos sentimentos de outras pessoas. São articuladas, companheiras e gentis. Entretanto, o aspecto de que mais sinto orgulho é a grande amizade entre elas. Talvez tenha sido sorte e compatibilidade da natureza delas, porém também acho que minha criação contribui para essa grande amizade. Minhas filhas nunca tiveram de se esforçar para chamar minha atenção. No entanto, o grau de exigência que envolve uma mãe em tempo integral e dona de um pequeno negócio leva à necessidade de que elas brinquem juntas e entretenham umas às outras. A amizade entre elas proporciona a mim e ao meu marido uma grande alegria.
Também gosto de pensar que estou oferecendo a elas um bom exemplo a ser seguido para a futura vida profissional. Falo com frequência a elas que o trabalho que faço em casa me permite cuidar da família, das roupas, dos livros, dos passeios. Caso contrário, isso não seria possível. As meninas sabem que meu prazer não é apenas por trabalhar, mas também por contribuir na renda familiar. Mas também enfatizo que talvez alcançar o equilíbrio na vida seja tão importante quanto superar os preconceitos. Sinto fortemente que devemos estimular nossas filhas a pensar à frente. Encorajei as meninas a buscar seus próprios caminhos, e se suas trajetórias forem compatíveis com o trabalho em tempo parcial ou em casa, então tanto melhor. Complicações da vida. Outros casais relataram suas lutas e criatividade, ou como foram vítimas da falta de sorte, dos empregadores não compreensivos e do sacrifício de viver com apenas uma única fonte de renda. Sandy, casada com Dave Hassan, tinha uma sogra maravilhosa que viajava de trem de pole para Londres, pegava o bebê do casal toda segunda-feira de manhã e o trazia de volta na terça-feira à noite. No fim, ela se mudou para mais perto, de modo que o esquema funcionasse melhor. Lisa, casada com Ian Rupert, estava no meio da licença maternidade quando o diretor da revista feminina em que trabalhava a convocou para uma reunião. Foi rebaixada da função de editora para redatora, com corte de 2/3 do salário. Liz passou o restante da licença maternidade e o primeiro ano de volta ao trabalho enfrentando uma batalha legal estressante e prolongada e, no fim, caiu em depressão. Hannah e Carl Danielson desmoronaram sob o estresse provocado pela combinação entre as tarefas dos seus empregos e a tentativa de cuidar de um bebê com problemas de sono. Hannah escreveu: "Minha médica acha que eu devo tomar remédios por causa do estresse. Quando fui ao consultório e ela me consultou pela primeira vez, foi realmente desconcertante. Meus 2 filhos estavam sentados sobre meus joelhos. Léo chorava e Ellie, de 3 anos, chorava e dizia: 'Não fale sobre trabalho.' A médica apenas afirmou: 'Você não pode falar sobre isso na frente de seus filhos e precisa sorrir mais para eles.' O tipo de situação que de fato fez eu me sentir culpada e me deixou realmente mal. Fiquei muito esgotada. O Léo não dormia muito e, devido a alguns problemas de saúde pós-parto, eu não tinha energia para lidar com a situação. O fato de me sentir muito vulnerável e depois, o que foi pior, ter sido vítima de pena no trabalho era insuportável. E você começa a sentir que as pessoas desvalorizam e sentem pena de você continuamente, pois você não volta completa e não é exigida pelo seu trabalho. Achava muito duro ver a expressão no rosto das pessoas refletindo meu fracasso. Sempre pensei que fosse feliz de verdade e uma pessoa positiva. De repente, 4 ou 5 áreas de minha vida estavam realmente ruins e você não quer se sentir um peso para seus amigos ou achar que eles não querem lhe telefonar porque terão de escutar suas queixas. A situação de Hannah é triste e perigosa. No entanto, diversas mulheres do Reino Unido reproduziriam essa experiência. A questão trabalho-família tornou-se uma crise de saúde mental familiar. Qual o lugar do pai em tudo isso? As mulheres fazem suas opções num determinado contexto e ninguém afeta mais esse ambiente do que os homens com quem elas partilham a vida. Frequentemente, os pais entrevistados expressaram o desejo de dividir mais os cuidados dos filhos e de trabalhar menos horas ou em meio expediente quando o filho nasceu. Alguns foram bem-sucedidos, enquanto outros constataram que suas boas intenções malograram. Os pais influenciam as escolhas da mãe de maneira surpreendente. Os pesquisadores ficaram surpresos ao verificar que o tempo que uma mãe se dedicava a amamentar era determinado significativamente pela atitude do marido. Essa descoberta levou os estudiosos a prestar mais atenção à força da influência de um pai sobre o filho, não apenas diretamente, mas também por meio do apoio que dá à mulher no papel de mãe. O pai pode ajudar ou dificultar as iniciativas da mãe de criar bem um filho. Um marido que se importa menos com as necessidades do bebê talvez enxergue o papel da mãe como um pouco importante e a peça para voltar logo ao emprego. Outro pode preferir que ela fique em casa e a desestimular a retornar à carreira que ela aprecia e na qual é bem-sucedida. As mulheres possuem opinião própria, porém é mais fácil decidir livremente quando seus parceiros as apoiam.
Os casais precisam negociar um sistema específico que atenda às próprias necessidades. A arte consiste em transformá-lo em um intercâmbio justo. Os prazeres e as dores da paternidade e da maternidade podem ser partilhados se as pessoas estiverem dispostas a esperar sua vez. De modo animador, atualmente cerca de 1 entre 10 pais despende o tempo no cuidado caseiro dos filhos. Não é uma grande maioria, mas a proporção está crescendo. Esse sistema parece funcionar melhor quando a mãe permanece em casa no primeiro ano de vida do bebê, já que ela é tanto mais vulnerável quanto mais dotada pela natureza para ser a primeira pessoa a cuidar da criança. No entanto, depois disso, o pai pode cuidar bem dos filhos, até melhor do que as mães, se estiver motivado e a mãe estiver muito interessada em voltar para o emprego. Diversos casais com quem falamos sobre isso negociaram um plano sobre quem iria trabalhar e quem iria cuidar do filho. Um planejamento que envolveu uma troca recíproca de papéis. Não deve ser apenas responsabilidade da mãe a escolha entre a carreira e a maternidade, mas sim uma preocupação de um trio. Se quisermos que a criança viva em um ambiente amoroso nos 3 primeiros anos de vida, e de acordo com as pesquisas essa é uma necessidade, o pai tem de ser parte da solução. Se cada casal considerar essa condição como ponto de partida, pode muitas vezes encontrar uma maneira de dar ao pai e à mãe uma chance tanto de se envolver nos cuidados dos filhos, como de manter a carreira profissional nos trilhos.